Paz seja convosco, amém? Olhe para o irmão que está ao seu lado e fala assim, irmão. Não, falei com fé. Falei, irmão, a sua bênção já saiu do céu. A sua bênção já saiu do céu. Deus é maravilhoso. É muita bondade, pastor Marcão. Pastor Marcão é meu mestre. É aquela pessoa que quando tenho lutas, minhas questões, venho aqui, às vezes fico aí horas ouvindo, ele me aconselhando, porque o pastor Marcão é aquela pessoa que poucas pessoas sabem fazer o que ele faz. Ele sabe ouvir, ele sabe ouvir, ele não concorda com nada, mas ele sabe ouvir e depois ele fala, se eu fosse você, faria isso. E quase sempre, 99,9%, ele está certo e as coisas dão certo. É uma honra estar aqui, né? Não sou nem digno, mas o pastor me convidou. Eu queria falar sobre atitude. Já vou pedir daqui a pouco para você sentar. Queria falar sobre atitude. O ano começou e é ano novo. Você já percebeu que tem gente que muda ano e nunca é ano novo para ele? Porque ele não tem atitude. Quem já jogou aqui aquele joguinho de ludo, que tem 4 casinhas que a gente joga com dado, e fala assim, você pule 3 casas, 4 casas. Tem gente que é assim, a hora que ele pula, está escrito assim, volte no começo. Nunca ele avança. E nós precisamos ter atitudes. Eu vou pedir, aproveitar que está em pé, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos, capítulo número 5, Marcos, capítulo número 5, versículo 24. Marcos 5, 24. Marcos 5, eu vou ler até o verso 34 para dar uma noção. Olha o que diz. Jesus foi com ele Jairo, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Feche um pouco os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai,
Em nome de Jesus Cristo, Deus, aqui nós estamos nessa manhã e queremos já declarar, Deus, que 2023 será o ano de provisão sobre a nossa vida, será o ano de saúde, será o ano de novas coisas, será o ano que as cadeias serão quebradas, ó meu Senhor. Então, nos abençoe, ó Deus, nos abençoe de maneira poderosa. A nossa vida está colocada nas tuas mãos, Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, o mês de setembro, Deus, seja especial, não só porque é primavera, mas seja especial porque o Senhor fará grandes coisas na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Se assente só um pouco. Irmãos, atitudes mudam a história da pessoa. Atitudes mudam a história das pessoas. Eu já conversei com pessoas, já vi pessoas, você com certeza também, pessoas que quando estão desempregadas, pastor Marcão falou agora, bate um desânimo, bate pensamento negativo, e naquele momento que a pessoa está desempregada, ela não tem nenhuma atitude positiva. Ela não vai fazer um curso, ela não lê um livro, ela não vem para a igreja, ela deixa que o desânimo controle e domine a vida daquela pessoa. Essa história que eu li aqui, um pouco até longa, fala de uma mulher que por 12 anos ela não viu o ano novo na vida dela. Tudo para ela parecia do mesmo jeito. E eu só queria dar um toque para você, um toque, digo assim, falar alguma coisa. Nunca deixe que o problema domine você, nunca deixe que o problema domine, porque essa mulher, o problema dominou, e ela deixou para procurar o Senhor como último refúgio. A história diz que uma mãe, né, nos primeiros dias, aqui nós temos mulher, todas as mulheres, cada 28 dias, tem um período hormonal, e a mãe leva a menina para o Vale das Imundas, que a menina ia ter. Passado alguns dias, a mãe volta e o fluxo não tinha acabado. Passado mais uns dias, a mãe volta e o fluxo não havia acabado. Isso foi por 12 anos, e a família gastando tudo que tinha. Naquele lugar, né, aquela moça não tinha tudo que teria na casa dela. Não tinha a higiene necessária, não arrumava cabelo, a vida dela ali estava acabada, vamos dizer assim. Nada melhorava. E a cultura dos judeus é dura com as mulheres. Há uma diferença que eu queria falar com você. Qual que é a diferença entre pensamento positivo e fé? Qual que é a diferença entre pensamento positivo e fé? Todo mundo aqui fez uma fezinha na mega da virada? Ai, que bom que na minha igreja alguém ganhasse e desse o dízimo. Aleluia! E pensamento positivo é torcer para que as coisas deem certo. Fé é a certeza que as coisas vão dar certo. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. A fé, ela vai dar certo. A fé, ela vai dar certo. E eu quero dizer uma coisa para você. É difícil para uma pessoa cansada. Pessoa cansada não faz nada relevante. O Salmo 91, versículo 1, ele diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que acontece? A sombra do Onipotente descansa.
Quem já viu gente falar que não fez nada? Não trabalhou, não fez nada. Falei, eu estou cansado. Ou já teve cansado sem fazer nada. E pessoa cansada, se ela vai procurar um médico, o médico vai dar um remedinho para apagar ele, não é isso aí? Não é? Você vai lá, ele dá aquele remedinho bem pequeno para você e fala assim, você toma só metade. Não é assim? E você toma o primeiro dia, baba até no travesseiro. E levanta assim, um cotô. Mas depois de 3 dias, você para de dormir, começa a dormir menos. Aí quando você volta lá, ou liga para ele, o médico fala, então toma inteiro, você dorme mais 3 dias. Ou então você vai num psicólogo e ele dá uma orientação para você. Mas olhe bem para mim aqui. O Filho de Deus, ele descansa confiando. Você está com um grande problema. E como é que o Filho de Deus descansa? Você tem uma duplicata para pagar, você tem um problema lá com o filho, com nora, com genro, tem um problema com cachorro, com gato, com vizinho. Como é que o Filho de Deus descansa? O Filho de Deus descansa confiando. Porque ele habita no esconderijo do Altíssimo, então ele pode descansar. Ele tem um grande problema, mas ele pode descansar, porque ele não tem pensamento positivo, ele tem fé, e a fé está dizendo para ele, eu virei ao seu encontro, eu não te deixarei sozinho, algo sobrenatural vai acontecer, você é meu filho, e eu virei para te ajudar. E nós precisamos entender isso daí, que o nosso Deus é poderoso. Preocupações tomam o lugar de Deus. Preocupações tomam o lugar de Deus. Sabe por que a gente fica ansioso? Você sabe por que a gente fica ansioso? A gente fica ansioso porque a gente põe a nossa expectativa em alguém que é menor do que Deus. A gente confia no gerente do banco, a gente confia no amigo, a gente confia no dono da casa, a gente confia no advogado, a gente confia no médico. E quando essas pessoas falham, que eles são humanas, começa a haver uma ansiedade. E a ansiedade, ela rouba a paz, rouba a saúde, rouba a alegria. Você já acordou de madrugada? Quem já acordou de madrugada? Só eu. Você já percebeu que quando você está ansioso, a gente está ansioso, você acorda de madrugada, e eu acho que é o diabo. Ele fala assim, como é que você vai pagar aquela conta? Como é que você vai sair dessa? E a gente meio bobão até conversa com o diabo. É verdade, seu diabo. Assim, é verdade. E o coração assim. Aí você levanta, bebe água, faz um monte de coisa e começa, porque o inimigo ele começa. Ele fala, bom, como você vai pagar essa dívida amanhã? Como você vai pagar seu aluguel? Como você vai pagar essa prestação? Como você vai fazer aquilo? Como você vai fazer aquilo? E a gente começa a acreditar. Porque nós colocamos a nossa expectativa no dinheiro, que o dinheiro ia sair, nós colocamos a nossa expectativa. E 2023, a bênção já saiu do céu. A sua vitória, a nossa vitória não depende da política, não depende do diagnóstico que o médico deu para você, não depende do juiz, não depende de amigos. A nossa vitória depende porque o nosso Deus nos ama e Ele tem o melhor para cada um de o que eu e você precisamos fazer é não deixar que preocupações dominem a nossa vida. É ano novo, ano de coisas novas. E como a gente muda?
comece a deletar, tirar, porque quando a gente está preocupado, começa a vir um monte de pensamento negativo. Você não vai conseguir, você é incapaz, não vai dar certo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente precisa deletar isso do nosso pensamento. Nós precisamos deletar isso. Não, Deus tem coisa nova para mim em 2023. 2023 eu vou conseguir. Esse dinheiro vai chegar. Essa cura vai sair. Eu vou conseguir esse apartamento. Essa viagem já Deus vai dar para mim. As coisas vão acontecer. Nos começar a encher de coisas novas, coisas boas, coisas novas. Para que o ano seja de fato um ano novo, seja um ano de mudança, um ano de transformação. E a história que a gente leu, fala de uma pessoa que ela ficou num lugar sem condição, parada, o tempo passando, nada mudando, nada acontecendo, e ela ali, vamos falar, desesperada, sem ter como resolver a questão que ela estava envolvida. Tem como resolver na vida. Mas aí alguém fala para ela: está passando por aqui um tal de Jesus Cristo. E dizem que ele cura, que ele liberta, que ele salva, que ele muda a história. E ela toma posse daquilo lá, daquela palavra. E ela diz para ela mesma: eu preciso conhecer essa pessoa. Coloque a mão assim no seu coração e diga assim: Jesus se importa com as minhas necessidades. A gente acha, às vezes, irmãos, que o Senhor não se importa com as nossas necessidades. E eu queria mostrar para você a importância de vir para a igreja de tarde, de manhã, à noite, manhã, tarde, à noite, qualquer horário, mas vir com o coração transformado. Por que aquela mulher lá foi curada e muitas vezes nós que aqui estamos não somos curados e não recebemos a bênção? Eu vou pedir, Marlene, você pode me ajudar aqui? Pode. Pastor Daniel está aí? Tá, Daniel, vem cá me ajudar. Isso. E o irmão, pode me ajudar aqui? Vem cá. Isso. Vamos ver se dá para o pessoal ver. Quero dar uma chave para você. Isso. Fica a mão para lá. Jesus Cristo. A Bíblia estava dizendo lá que uma multidão seguia a Jesus Cristo, que ele ia indo para a casa de Lázaro, não, Jairo, na casa de Jairo. Jesus Cristo fazia parte da multidão. E a Bíblia está dizendo que estavam tudo aglomerado lá. E uma mulher doente, ela diz assim para ela mesma: se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, porque era um manto que ele usava, eu ficarei com declaração, atitude, mudam a história. Aquela mulher estava lá no Vale das Imundas. Agora, ela não podia estar naquele lugar. Aquele lugar era exclusivo para homens estar lá. Aquela mulher, então, ela põe na cabeça o que muda a história minha e sua. É quando a nossa fé, nós colocamos algo na nossa mente e buscamos aquilo lá, entendendo que aquilo vai dar. A Bíblia não fala, mas a história diz que aquela mulher vai
gatinhando. Ela vai gatinhando assim, mais ou menos. Não vou ficar assistindo, daqui a pouco vou ter que chamar alguém para aqui. E ela faz o quê? Ela vai e toca nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente saiu o poder e ela foi E agora eu quero fazer uma pergunta para você. E que Deus, por que esse aqui que tocava em Jesus, por que esse aqui, por que os outros que estavam aqui não receberam a bênção que aquela mulher recebeu? Por que só aquela mulher recebeu? Porque a Bíblia está dizendo, não está dizendo? Versículo acho que 34, 33, que Pedro diz, mas Senhor, está todo mundo espremendo o Senhor, aglomerando, e o Senhor quer saber quem tocou, porque Jesus parou, a fé daquela mulher fez Jesus parar, Jesus parou, e dele saiu e esse poder estancou imediatamente a hemorragia daquela mulher. E agora eu pergunto para você, por quê? Desse aqui que estava perto de Jesus, indo junto e não saiu. Vou dizer uma coisa para você. Quando a gente se aproxima de Jesus Cristo, a gente tem que se aproximar com fé e entendendo. Obrigado, viu? Vocês podem voltar para os seus lugares, senão vocês vão ficar com. E entendendo uma coisa. É bom ler a Bíblia. Muito bom. Continue lendo. Eu já li várias vezes. Li 18 vezes a Bíblia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ultimamente eu estou meditando na Bíblia. Se você não... Porque o tema do nosso ano hoje é prosseguindo para o alvo, nada me falta. Se você não se colocar dentro disso daí, vai ser uma palavra solta só. Vai ser um papagaio, alguém que, para mudar a história, essa mulher ela veio de gatinho, não se importando com nada, mas dentro dela ela dizia, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Declaração, irmãos. Declaração, nós precisamos começar a declarar, eu vou comprar esse terreno, eu vou comprar essa casa, eu vou mudar de carro, eu vou conseguir. Declaração começa a materializar aquilo que a gente está querendo. Aquela mulher conseguiu vitória, porque no meio de todo aquele pessoal, porque ali tinha gente que estava caminhando, tinha gente que só estava pensando na pedra do caminho, e não estava querendo buscar a bênção dele. Você veio essa manhã aqui, o Senhor já estava aqui, e Deus tem, o que você precisa, o que eu preciso, o céu tem, porque está escrito, pedir e receber, ou dar-se-vos-á, pedir, não é? Às vezes, está escrito lá, Mateus 7,7, pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, fale para o irmão assim, fala irmão, o que você precisa, está atrás da porta, porque a porta precisa ser precisa ter insistência, precisa ter vontade. E a nossa porta é o céu. Senhor, eu preciso dessa cura. Senhor, eu preciso dessa bênção. Senhor, eu preciso dessa vitória. Eu preciso disso. E ficar firme. Porque se a gente não fizer isso aí, irmãos, as coisas não modificam. Entra ano, sai ano, e as coisas não se modificam. Por que mudou para aquela moça lá? A história diz que ela tinha uns 27, 28 anos, por aí. Entrou com 14 e ficou lá com... Por que a história mudou para ela?
Porque ela teve atitude. A maioria das pessoas que tem problema, elas ao invés de ter atitude ativa, proativa, elas ficam reclamando, elas ficam murmurando, ao invés de fazer alguma coisa. Elas ficam murmurando, ao invés de fazer alguma. Aquela moça lá falou assim: chega de murmurar, e eu vou fazer alguma coisa. E quando ela faz alguma coisa, ela é curada. E nós precisamos entender que quando a gente busca Deus, o nosso Senhor, as coisas modificam. Sabe o que está escrito no Salmo 23:1? O Senhor é o meu pastor. Seja sincero com você mesmo. Está faltando alguma coisa a você? Para mim falta cabelo. Mas está cheio de gente. Porque se a gente lê, o Senhor meu pastor, você vai ver em um monte de porta de carro, em adesivo de porta de casa, adesivo de carro, vai ver em chaveiro. Só não vai faltar nada para quem o Senhor é pastor da mente e para quem Ele é Senhor do coração. Senão, não vai adiantar nada. Irmãos, nós precisamos estar firmado no Senhor. Eu vou contar rapidamente, para voltar ao pastor Marcão, uma história para você. Eu gosto muito de ler biografia. Davi foi um menino rejeitado, porque a Bíblia diz que quando Samuel se desloca até a casa do pai dele, Jessé, para ungir um novo rei, que havia um problema, até o pai dele esqueceu que ele era filho. Ainda tem, mas não tem mais nenhum. Samuel perguntou: tem Davi. Bom, Davi é ungido rei e não toma posse. Bom, a Bíblia diz que aí havia uma guerra israelita contra os filisteus, não é isso aí? E o pai de Davi, o que o pai de Davi fala? Vai lá, leva queijo para os chefes, leva lá grãos, que eu imagino que é pipoca, castanha, e traz para mim, olha o que ele diz, e traz para mim um penhor dos seus O pai dele falou assim: você vai lá, você pega dos seus irmãos alguma coisa para mostrar que ele está vivo. Foi isso aí que está escrito na Bíblia. E Davi chega lá, e a primeira coisa que Davi vê é um homem de quase 3 metros, dizer o quê? Dá-me um homem para lutar com. E Davi fala assim: mas quem é esse incircunciso que não tem aliança? E Davi se propõe a lutar. E a Bíblia diz que puseram uma roupa estranha nele lá, uma roupa nele lá. Preste bem atenção. E ele foi lá para pegar penhor. E a Bíblia diz que ele não podia, com a espada que deram na mão, porque ele tinha 17 anos só. Agora, só para você entender o que muda a nossa história. E aí, Davi tira aquilo lá, não é isso aí? Pega o estilingue, e você já sabe, ele mata o gigante, é isso daí? Tá. E como que mata o gigante? Não, ele dá uma pedrada e o gigante cai no chão. Como é que Davi mata o gigante? Ele pega a espada de Golias, não é isso aí? Qual espada era maior? Se ele não podia com a espada de Saul, como ele conseguiu pegar a espada de Golias, que era maior, bem mais
sem o Espírito Santo, irmãos. Porque quando Davi, porque às vezes as pessoas querem que a gente faça coisas baseado no que acha que vai dar certo. Quiseram pôr uma roupa em Davi, Davi falou: eu não posso nem andar com isso aqui, eu não aguento com essa espada, não posso nem andar. E agora, ele mata o gigante, porque ele deu uma pedrada, o gigante cai atordoado, ele vai, a Bíblia diz que ele vai e pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. O pai dele pediu para trazer algumas coisas, se os irmãos estavam vivos. Mas a Bíblia diz que Davi chega com a cabeça do gigante. Ele chega lá, o penhor que ele chega. E qual é o adversário seu? Qual é o adversário seu que tem zombado de você? Qual é o adversário seu que tem zombado de você? Zombou em 2022, 21, 20, 19, 18, que agora é hora de eu e você se encher do Espírito Santo e agora mudar a história. O que é que você não podia? E agora você vai poder, porque você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Deram uma roupa para Davi, e Davi falou assim: não, eu não quero essa roupa, o que eu quero é a presença do meu Deus, o que eu quero é a presença do meu Deus na minha vida, porque com Ele eu posso enfrentar esse gigante. Então, o pai pensava assim: vai trazer o relógio, vai trazer o capacete, vai trazer uma correntinha no pescoço, vai trazer alguma coisa para mostrar que eles estavam vivos. Mas Davi entra na cidade com a cabeça. E as pessoas, as mulheres, como que as mulheres cantavam? Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E o que é que você vai fazer nesse ano aqui? O que é já janeiro hoje, dia 12? O que é que você vai fazer para vencer aquilo que estava sufocando você? Como essa moça aqui. Essa moça teve uma atitude. Ela saiu de onde não podia, foi até Jesus e recebeu a cura. Davi teve atitude e venceu um gigante. E você? E eu? O que eu e você precisamos fazer para mudar a nossa história? Para 2023 ser o melhor ano, ser um ano novo, para a gente sair dessa miséria, para a gente sair desse sufoco, para o médico falar: deu negativo o seu exame, para o advogado falar: você venceu. O que é que eu e você precisamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter atitude. Se encher do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo comece a trabalhar em mim e você, porque nós somos filhos de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, a Bíblia está escrito assim, que nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia está escrito que aonde a gente colocar a planta do nosso pé, o Senhor nos daria. Aonde a gente colocar a mão, haveria bênção ali. Por que a gente ainda está reclamando, chorando, se já foi determinado que nós seríamos mais do que vencedores? Por que você está reclamando? Por que eu estou reclamando? Se Deus tem aquilo que eu e você precisamos. Olhe bem para mim. Eu já falei de um joguinho aqui de Ludo, agora eu vou falar de outro joguinho que a gente aprendeu na escola também: dama e xadrez. Você faz um lance lá, faz um toque, só depois o outro adversário pode fazer outro. Deus está mandando falar para a gente aqui: quando você ter a primeira atitude, eu dou outro lance. Às vezes você está querendo uma vitória, às vezes está querendo uma bênção. Hoje alguém aqui falou na fala dele assim, pastor Marcão, na fala dele, ele falou assim: as pessoas querem vitória, querem bênção, mas não tem atitude. Na fala dele assim, tem gente aqui que está dando oferta do tamanho do dízimo, tem gente aqui, e essas pessoas
estão colhendo muito. Nós precisamos, irmãos, ter atitude, parar de chorar, parar de reclamar e ter atitude. Olhe bem para mim e fala assim para você, fala assim: em nome de Jesus, 2023 será o ano que eu vou experimentar provisão, segurança, saúde. As cadeias serão quebradas. Vou experimentar vitória em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus está esperando, irmãos, que eu faça alguma coisa. Deus não pode fazer? Pode. Mas Deus está esperando, como um jogo de dama. Ele está esperando eu fazer alguma coisa para Ele fazer alguma coisa. Senhor, eu tenho dificuldade, mas eu estou prometendo para mim mesmo, né? No caso eu e você, eu não vou perder nenhuma ceia. Eu vou estar, toda a ceia presencial, eu vou estar na minha igreja e vou tomar a ceia lá. Então eu dei um lance, acreditando que o Senhor vai dar aquela moto, acreditando que o Senhor vai dar aquele carro novo, acreditando que o Senhor vai dar essa promoção no serviço, acreditando em alguma coisa. Eu estou fazendo algo, acreditando que Deus vai fazer a contraparte. Senhor, eu vou fazer isso, mas o que acontece, irmãos? A gente começa sempre, toda vez que a gente tem luta, dificuldade, a gente tem, o que mais a gente ouve é reclamação. E reclamação atrai atrai maldição. Reclamação, murmuração atrai maldição. E a gente fica reclamando, murmurando, e aí daqui a pouco as coisas não acontecem porque a gente não abre espaço para o novo de Deus. Deus tem um novo para você, Deus tem um novo para mim, Deus tem bênção para a sua casa, Deus tem bênção para a sua família, Deus tem o que você precisa, o que eu preciso, mas nós precisamos abrir espaço para o novo de Deus. O novo de Deus. Se eu abrir espaço, vai acontecer. Vai acontecer. Porque eu estou acreditando, eu estou fazendo minha parte, eu estou vindo na igreja, eu estou confiando no nome poderoso de Jesus, eu estou fazendo minha parte. Em contrapartida, eu vou ser abençoado, eu vou ser curado, eu vou ser liberto, eu vou ter coisas novas do meu Deus. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Para mim encerrar, vou só falar um negócio com você. Esses dias uma moça foi falar comigo que estava com um grande problema no casamento. Um grande problema no casamento. E um problema grande mesmo. O problema é grande mesmo. O problema é grande mesmo. E eu quase sempre faço a mesma pergunta. Quase sempre as pessoas fazem a mesma pergunta. O que é que você está fazendo para modificar essa situação? O que é que você está fazendo? Falei para você, o que é que você está fazendo para modificar essa situação? Porque ela contou tudo. O que você está fazendo? E sabe o que ela está fazendo? Nada. Ela acha na cabeça dela, eu falei para ela, você acha porque aconteceu tudo isso daí? Se você não fizer nada, essa situação vai piorar. Você precisa fazer alguma coisa. Precisa pintar esse cabelo. Você precisa pôr aquela ferrinho no dente lá. Você precisa vir mais na igreja. Você precisa trazer o seu marido para a igreja. Você precisa fazer comida que ele gosta. Você precisa mudar essa situação. E aí as coisas modificam. E aí acabei falando para ela assim, eu e você, né? Nós não somos o que aconteceu com a gente. Tem coisa ruim que acontece com a gente, mas você não é o que aconteceu com você. O Rodrigo que perdeu o pênalti lá
O jogador Rodrigo lá, que perdeu o pênalti na Copa do Mundo, ele não é aquele jogador, ele continua sendo aquele mesmo jogador do mesmo time. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus diz que você é. Você é filho de... Você é isso daí. E não é nada menos do que isso daí. E quando a gente se comporta como filho de Deus, nós somos abençoados. Eu posso orar por eles, pastor? Vou pedir que você fique em pé. Coloque sua mão no seu coração. Comece a imaginar agora. Comece a imaginar que o que você escreveu nesse seu pedido já está ocorrendo. Já está acontecendo. Senhor, nosso bom Deus, nosso bom Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, diante da Tua presença aqui estamos. E acreditando que o mesmo poder que curou aquela mulher, ó Deus, está aqui neste lugar. Poder para curar, poder para libertar, poder para salvar, poder para fazer coisas novas, ó Deus. Então alcança cada um de nós, ó Deus. Quebra grilhões, quebra algemas, ó meu Senhor. Opera poderosamente nas nossas vidas, ó meu Senhor. Vai, ó Deus, manda um anjo lá para dentro da nossa casa, ó meu Deus, agir, operar, ó Deus, dentro da nossa casa, Deus. Pai, eu na autoridade do Teu nome, Deus, me levanto contra toda a força da miséria, da doença, ou do prejuízo, meu Deus, e determino, Deus, que novas coisas, que a bênção do Senhor alcance as nossas vidas, ó meu Senhor. Pai, toca nessa mulher em desespero, toca nesse pai em desespero. Pai, esse grande problema que se levantou, por um caminho, ó Deus, por um caminho o inimigo virá, mas por 7 caminhos ele fugirá. Ele não terá vitória sobre o teu servo, sobre a tua serva. Essa casa é do Senhor, essa casa é protegida do Senhor. Então a bênção do Senhor está sobre essa casa. Abençoe teu servo, a tua serva, Deus. Opere poderosamente, ó Deus. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o que essa pessoa escreveu, ó Deus, o Senhor conceda até o mês de setembro, ó Deus, para que ela possa entender que há um Deus, que existe um Deus que cuida dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém.